Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o último post que a gente fez, falando que conflito gera superação e superação gera amor. Esse post, na verdade esse vídeo aqui não estava programado e esse post me fez refletir bastante sobre os conflitos, né? Seja eles internos ou externos, relacionamento, família, amizade, trabalho, que eles vão surgir, eles surgiram desde que eu me entendo por gente. Então eu quis falar um pouquinho mais sobre, claro que é pouco tempo, a gente não vai conseguir falar bastante, mas alguns aspectos e principalmente de como nós funcionamos diante de um conflito. Então hoje a minha referência que eu trouxe aqui é da Terapia Cognitiva Comportamental, o nome do livro, da Judith Beck. A terapia cognitiva comportamental é baseada no modelo cognitivo. E esse modelo cognitivo seria uma situação, um evento que gera um pensamento automático e esse pensamento automático gera uma reação. Essa reação ela pode ser emocional, fisiológica ou comportamental. E segundo a autora, não é a situação que determina o que a gente sente, e sim como nós interpretamos aquela situação, aquele evento, aquele conflito. Por isso que essa terapia ela dá um foco maior nesses pensamentos automáticos. Então esses pensamentos automáticos eles costumam ser diante de um conflito, pensamentos que acabam gerando, né, uma emoção de raiva, angústia, decepção, aflição, ansiedade. É importante, e eu já falei isso em outros vídeos, a gente conseguir identificar esse pensamento automático e questionar esse pensamento. Como eu já falei, questionar nossos próprios pensamentos. Isso é muito importante, muito fundamental, por isso que vem sendo falado em outros vídeos. E é esse questionar de pensamentos que faz a gente ter a possibilidade de enxergar aquele evento, de enxergar aquela situação com outro ângulo, de um outro olhar. Porque nem sempre o outro reage da mesma forma como a gente reage. O que a gente pensa nem sempre é o que o outro pensa. E o que o outro sente nem sempre é o que a gente sente. O outro falou de um jeito que significa pra ele algo que nem sempre pra gente significa a mesma coisa. Por isso que a gente precisa questionar nossos pensamentos, entender que o que a gente está pensando não é uma verdade, não é uma realidade, entender o que a gente está sentindo, respirar, esperar e ir lá conversar. No momento que a gente conversa, para resolver o conflito, a gente vai tendo a possibilidade de entender o outro lado, aceitar o outro lado. Então a gente começa a aceitar as diferenças, entender que existem diferenças, tentar entender o outro, mostrar o nosso ponto de vista, mostrar o nosso lado, e aí sim vem uma superação com amor, com compreensão, com entendimento, com carinho e com amizade, com companheirismo. Claro que nem sempre o mundo é cor-de-rosa, a gente não vai sentir isso sempre, mas são técnicas, são formas de tentar lidar da melhor forma possível. Quantas vezes diante de um conflito a gente já não se deparou com sentimentos que não são nossos, pensamentos que não são nossos, falas que não são nossas, ou então, mesmo que essas falas ela tenham uma verdade, mas no momento do conflito elas vêm com muita dureza, sabe? Ela vem pra machucar, ela vem pra ferir, vem repleto de emoções que nos trazem esse tipo de comportamento, esse tipo de reação. Então, no momento que a gente questiona os nossos pensamentos, a gente consegue frear um pouco, a gente consegue tentar racionalizar um pouco toda aquela situação e não ficar agindo só com as emoções, pensando só com as emoções, se comportando só a partir das nossas emoções. E aí vem o outro ponto que eu queria conversar também, né? O primeiro é esse, desse modelo cognitivo, como nós funcionamos diante das situações e dos eventos, e o como que a gente pode questionar nossos próprios pensamentos. E o segundo é muito difícil a gente conseguir fazer essa análise e conseguir esse resultado no momento do conflito. No momento do conflito é interessante o quê? A gente conseguir entender o que está acontecendo, entender se a gente tem condições de estar naquela conversa, se estamos com essas emoções muito à flor da pele, talvez seja interessante dar um tempo, respirar, pensar, analisar e poder conversar. Então esse segundo ponto, tempo, espaço. Se a gente está sentindo que está com essas emoções à flor da pele e que pode vir uma palavra, ou um pensamento, ou um comportamento que a gente não concorda, ou que não seja legal, ou que desrespeite o próximo, a melhor opção é dar uma respirada, esperar, dar um tempo, para que quando a gente for lidar com esse conflito, venha de uma forma resolutiva, de verdade, e não
como a maioria dos conflitos acontece. Um fala o que pensa, outro fala o que pensa e briga e não se resolve. É nesse momento que a gente entende as diferenças, que a gente aceita o outro como ele é. Se ele tá nos interferindo, se tá nos ferindo, se não tá legal pra gente, a gente consegue dialogar, a gente consegue expor o nosso lado. Não estou aqui falando que a gente tem que ser passivo, muito pelo contrário, mas a gente tem que saber como reagir. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um feedback, dá um like, comenta. Se vocês querem que a gente fale um pouco mais sobre esse livro, também pode comentar. Olha aqui o livro. Também vocês podem comentar, trazer um feedback, se quiserem que a gente fale sobre outro assunto. Estamos aqui para ouvir vocês também. E lembrando sempre que nós somos estudantes, então tudo que a gente vem falar aqui tem referências. E é isso. Obrigada, beijão.